Voltemos ao outono e inverno de 1976. Eu sei, eu sou velha. É verdade que é uma história antiga, mas prometo que vocês vão gostar. No verão de 1976, eu decidi, como uma idiota, ir morar na Califórnia. Foi uma aventura cheia de boas intenções, eu garanto, mas um fracasso em todos os aspectos inimagináveis. Em menos de um ano após chegar, eu retornaria para morar no Arkansas. Talvez para me sentir em casa, mas também possivelmente devido à colega de quarto que eu tinha em Sacramento. Eu era jovem demais para vivenciar plenamente os movimentos hippies, como o Verão do Amor e os protestos contra a Guerra do Vietnã. Mas era terrível ver como a guerra tinha afetado meu tio. Eu era jovem, muito jovem, quando ele voltou, mas me lembro de como ele tinha mudado, como se um pedacinho dele tivesse se perdido em algum lugar por lá. Então, foi só em meados dos anos 70 que senti uma vontade urgente de me mudar para São Francisco. Meu velho me contou que me daria $100 e dinheiro para o ônibus se eu terminasse o ensino médio e pegasse meu diploma. Então foi isso que eu fiz. E no mesmo verão, eu fui para São Francisco em um ônibus Greyhound, mas não cheguei exatamente lá. Eu parei para visitar um cara com quem eu costumava acampar em Sacramento e acabei ficando por lá. Os pais dele ofereceram o quarto de hóspedes até eu ter dinheiro para seguir viagem. Mas eu sentia que era uma bomba relógio lá. Então, depois de guardar meus 2 primeiros salários, decidi dividir um apartamento com 2 desconhecidos. Eu fui conhecer o proprietário na casa em questão, ele me mostrou o lugar e me mostrou o meu quarto. A casa era realmente legal, 3 quartos, 2 banheiros e todos os equipamentos no térreo que eu podia imaginar. Cozinha, lavanderia, sala, garagem e o preço era bem baixo para um lugar tão bonito. Os 2 moradores não estavam em casa naquele momento, então não pude conhecê-los antes. E claro, eu não podia bisbilhotar o quarto deles, então não sabia como eles eram. Mas isso ia mudar muito rápido. Eu me mudei para o quarto vago uma semana depois e conheci meus 2 colegas de quarto. Um se chamava Ricardo, o outro se chamava Brad. Ricardo parecia estranho e desleixado, mas ficava na dele enquanto Brad era bem mais amigável e sociável. Brad teria que se mudar em breve e queria me passar algumas informações sobre Ricardo antes de partir. Ele me perguntou se eu realmente precisava daquele quarto, e eu respondi que sim, era isso ou ficar na rua. Foi nesse momento que ele me contou que Ricardo podia ser legal quando queria, mas que sem dúvida faltava um parafuso nele. Eu perguntei o que ele queria dizer com isso e ele só respondeu: "Você vai ver, mas continue procurando outro apartamento." Zeb costuma ter bons anúncios. No início, pensei que tinha me envolvido em uma rivalidade ou política amarga entre colegas de quarto, e não queria participar disso. Eu não ia escolher um lado 5 minutos depois de chegar, então decidi agir com diplomacia. Mas o Brad estava certo, o Richard era realmente estranho, e não de um jeito hippie legal. Ele não estava só balançando a bandeira de maluco, ele era a própria bandeira de maluco. A primeira vez que reparei nele foi quando entrei na cozinha, e que Ricardo estava sentado à mesa lendo o jornal, com uma laranja em cima da cabeça. Eu perguntei o que ele estava fazendo e ele respondeu algo como: "Estou absorvendo vitamina C." Eu ri, achando que ele estava só brincando, mas quando olhei de novo para ele, sério, percebi que ele estava totalmente falando sério. Expliquei a ele que a tal alimentação não funcionava assim. Ele me pediu para não dar lição sobre o que ocorria em seu corpo, porque era o corpo dele e ele sabia melhor do que eu como agir. Naturalmente, eu respondi tipo: "Ok, cara, como você quiser", tentando ser o menos agressiva possível. Mas no instante em que vi o Brad, percebi que ele estava certo. Richard era louco, mas eu não sabia o quanto, e logo iria descobrir. O comportamento do Richard estava muito estranho até que o Brad se mudou. Não era nada muito assustador, só coisas que me faziam revirar os olhos ou balançar a cabeça. Como no dia em que, enquanto jantávamos em frente à televisão, o Richard se levantou olhando para o nada por um tempo, antes de checar o próprio pulso e dizer: "Meu coração acabou de parar de bater." Brad, já acostumado com o comportamento dele, fingiu preocupação e sugeriu que ele tirasse um cochilo, o que ele fez. Ele terminou o jantar como uma criança hipocondríaca e foi tirar um cochilo para aliviar o seu coração morto. Eu não sei. Como eu disse, isso não me assustava, só era chato. A parte assustadora ocorreu após a partida de Brad.
Na verdade, acho que o Brad era a única coisa que controlava o comportamento do Richard. Porque no dia em que o Brad foi embora, o Richard ficou terrível. Eu trabalhava meio período em Sacramento, 5 horas por dia, 4 horas semanais no mercadinho da esquina. Um dia, voltando do trabalho, encontrei o Richard em pé na frente da pia do banheiro, olhando para um pedaço de espelho quebrado que ele tinha colocado sobre o balcão, para raspar a cabeça com uma lâmina de barbear. Lembro de ter perguntado para ele, novo corte de cabelo, meu amigo? E ele respondeu, não, é o meu crânio, acho que está fraturado. Talvez a gente devesse ir ao hospital, dizem que pode ser grave. Eu tinha completamente adotado a abordagem do Brad naquele momento. Reconhecer com gentileza e se afastar. Mas Richard me respondeu que não só o crânio dele estava fraturado, como ele também podia sentir algo se movendo debaixo da pele. Não sou médica, mas tinha 99% de certeza que isso era impossível. Dando uma olhada, eu não vi hematoma, nem sangue, nem nada. Era apenas mais uma crise de hipocondria. Um dia, enquanto jantávamos, Ricardo me elogiou pelo meu molho de carne. Foi como um duplo elogio, porque também era a receita secreta da minha mãe. Aconteceu que Brad estava certo, Ricardo podia ser gentil quando queria. Mas ele estragou o momento logo depois dizendo algo como: você cozinha muito bem, bem melhor que a minha mãe. Ela sempre tentava me envenenar. Novamente, como na história da laranja, pensei que ele estava brincando. Então eu ri, mas assim como com a história da laranja, ele me olhou fixamente, impassível. Percebi que não era brincadeira. Mas dessa vez, ele pareceu realmente chateado por eu não tê-lo levado a sério. Foi quando vi, pela primeira vez, o lado maldoso de Ricardo. Ele me encarou segurando os talheres com tanta força que seus punhos tremiam. Por um momento, eu realmente achei que ele fosse se lançar de repente sobre mim. Mas em vez disso, ele pegou seu prato, limpou-o e depois foi andando até o quarto dele. Horas depois, ele se desculpou por sua grosseria. Perdoei-o, o ciclo recomeçou. Ele agia como uma pessoa normal. Depois, comportamentos estranhos me faziam reconsiderar a sugestão de Brad de continuar procurando um novo apartamento. Mas enquanto eu não trabalhasse mais no emprego, sair não era uma opção para mim. Se vocês se lembram bem, eu me mudei no outono e o comportamento de Richard estava, no mínimo, estranhamente bizarro durante a maior parte da minha estadia. Mas quanto mais o Natal se aproximava, mais ele parecia afundar em uma espiral infernal, e acabou que ele nunca se recuperaria totalmente disso. E o nosso consumo de drogas leves só piorou as coisas. Como eu disse, eu era uma hippie atrasada. Então, quando Richard me sugeriu pegar um pouco de maconha e de etilamida do ácido lisérgico, eu só pensei, legal, sabe? Não considerei que seria uma péssima ideia, dados os problemas psicológicos dele. Eu até pensei que as drogas talvez pudessem ajudá-lo, mas eu não poderia ter sido mais ingênua do que isso. Então, eu achava que 1 ou 2 viagens poderiam ajudar Richard a relativizar um pouco as coisas. Mas as drogas acenderam uma espécie de fogo dentro dele. Ele não usava de vez em quando, como meus amigos e eu fazíamos em Little Rock. Ele usava regularmente. Ele viajava todas as noites por 1 semana, até que escondi o pequeno conta-gotas de ácido que comprei para nós. Quando ele se recuperou, estava em estado deplorável. Um dia, depois de ter ficado tonto, eu o ouvi descer para almoçar e o vi nu como vidro. Obviamente, eu gritava, Richard, vista-se pelo amor de Deus. Ao que ele simplesmente respondeu, por quê? Pegou uns cereais, colocou numa tigela e sentou-se para comer. Eu estava cada vez mais desconfortável e não conseguia me obrigar a comer na frente de um homem nu daquele jeito. Então eu me levantei e fui embora. Grande erro, eu realmente não me importava muito com essa história de nudez. Então ele interpretou isso como um passe livre, e meu colega de quarto começou cada vez mais a andar pela casa totalmente nu e de maneira irritante, empoleirado em sua garrafa de Jack Daniels. A maioria das pessoas para quem contei essa história diz que teria ido embora no exato momento em que a coisa da nudez tivesse começado. Mas o que posso dizer? Eram os anos 70. Eu também era uma garota meio estranha. Então, se eu não conseguia lidar com um cara estranho de Sacramento, como eu teria suportado me envolver com um hippie de São Francisco? Uma vez lá?
Não, mas a gota d'água foi o dia em que cheguei em casa e o encontrei fazendo coquetéis. Então, como eu estava dizendo, um dia cheguei em casa e ouvi o liquidificador funcionando na cozinha. Esperei ele parar para chamá-lo enquanto eu entrava na sala. Era preciso passar por ali para chegar à cozinha. Depois, ela perguntou o que ele estava fazendo, ao que ele respondeu apenas: coquetéis. Com aquele tom monótono e abafado, indicando que ele estava bêbado. Mas ao entrar na cozinha, senti um forte cheiro de uísque misturado com outra coisa. Pelo que ele tinha feito, Ricardo obviamente tentou limpar a bagunça dele, o que não era típico dele. Mas ele não tinha sido totalmente cuidadoso, já que na bancada, branco liso, eu podia distinguir marcas de um líquido vermelho espesso. Eu me aproximei, passei meu dedo em uma das marcas e percebi uma textura claramente pegajosa ao deslizar entre meus dedos. Richard, eu disse, isso é sangue? Não, respondeu ele. De repente senti vontade de levantar a tampa do lixo, mas ao mesmo tempo fiquei apavorada. Não importava a quem ou ao que aquele sangue pertencia. Com certeza havia restos no lixo. Na verdade, ao ver uma pequena impressão digital ensanguentada na tampa do lixo, eu tinha certeza de que encontraria os restos ali. Então, claro, abri o lixo e encontrei um saco de papel ensanguentado, do qual saía claramente um rabo de guaxinim listrado. Durante a discussão que se seguiu, quando perguntei o que ele estava fazendo, ele tentou me acalmar com uma desculpa que nunca vou esquecer. Ele parou brevemente o ronronar do liquidificador e disse: é para evitar que meu coração encolha. Depois ele continuou a triturar sua mistura amarronzada de refrigerante, gelo e o que eu supunha ser carne de guaxinim. Esse maluco achava que tinha uma doença rara. Ele acreditava que seu coração estava definhando. E que o remédio era misturar carne orgânica de animais capturados com Jack Daniels e, claro, Coca-Cola. Como eu disse, foi a gota d'água que fez o copo transbordar. Nessa época, outro rapaz passou a morar conosco. Discutimos sobre dar um ultimato para o Richard, se recuperar ou ir embora. Mas como a loucura dele tinha chegado ao ponto de matar animais e comê-los crus, decidimos que o melhor a fazer era ir embora dali. Naquela noite, liguei para o meu amigo de acampamento e implorei para voltar para o quarto de hóspedes dos pais dele. Continuei trabalhando no Safeway por um tempo, fazendo algumas horas extras. E como eu não pagava aluguel no quarto de hóspedes, era muito mais fácil economizar para poder pagar o ônibus. Nunca mais ouvi falar de Richard, e quando deixei São Francisco em janeiro de 1977, nem pensava mais nisso. Pouco mais de 2 anos depois, em março de 1979. Retornei à casa dos meus pais em Little Rock. Eu me recuperei e estou trabalhando em outro mercado, com a intenção de me inscrever na universidade. Eu acordava cedo e ia ao mercado por volta das 6h30 para ajudar o dono nos preparativos de abertura, desempacotando e arrumando os jornais próximos ao balcão da entrada. Eu costumava fazer isso com calma, tomando meu café enquanto folheava as páginas de esportes. Bem longe dos olhos curiosos do dono, que contava dinheiro ou algo assim no escritório dele. Mas numa manhã, vi uma manchete no National Enquirer, acho, que dizia algo como: data do julgamento do assassino canibal marcada. Certamente não era uma manchete vista diariamente. Então comecei a ler o artigo para saber mais detalhes. E adivinha que nome eu vi? Depois de apenas algumas linhas bingo, o do meu antigo colega de quarto maluco furioso, Richard Chase. Tinha até uma fotinho dele na margem, e não havia dúvida, era ele mesmo, o cara com quem eu tinha morado por 5 meses inteiros. São só lembranças, então você deveria procurar na internet para ter mais detalhes. Mas é disso que eu me lembro depois de ter saído da casa onde eu morava com Ricardo. O estado dele só piorou ao longo do ano, até que finalmente no inverno de 1977. Ele cometeu seu primeiro assassinato matando um cara aleatório na rua. Algumas semanas depois, ele tentou invadir uma casa, mas como a família não estava lá, ele não conseguiu machucar ninguém. Então ele decidiu esperar. Porém, quando finalmente retornaram, ele se amedrontou e fugiu. A família então chegou em casa e descobriu que Richard tinha entrado no quarto do bebê antes de ir ao banheiro com as coisas da criança.
Ele estava completamente perturbado. Pouco depois, ele tentou outra invasão de domicílio e, dessa vez, matou uma mulher grávida. Mas eis a parte realmente perturbadora. Antes de fazer sexo com o corpo dela, li que ele também colocou fezes de cachorro na boca da pobre moça. É difícil compreender o que leva alguém a cometer um ato tão insano. Continuei acompanhando o caso por um tempo e fiquei feliz em saber que ele foi condenado à morte pelas coisas que fez. Mas ele se suicidou antes de ser levado para a câmara de gás. Acho que ele queria partir do seu jeito. A única coisa que me incomoda é que algumas pessoas dizem que ele não era louco, que ele sabia o que estava fazendo quando matava suas esposas e fazia aquelas coisas atrozes com elas. Não estou dizendo que ele não merecia morrer. Eu teria chutado a cadeira em 1 minuto se tivesse tido a chance. Mas o que é realmente louco é dizer que ele não merecia. Você entende, eu morei com esse homem, eu comi com ele, eu viajei com ele. Eu conheço Richard Chase e ele já tinha perdido o controle muito antes de começar a matar. Ele sempre foi completamente insano durante todo o tempo que passei com ele. E embora o que ele tenha feito seja trágico, eu não fiquei totalmente surpresa. Eu me sinto sortuda por ter ido embora. Se eu tivesse ficado mais 1 ano, talvez fosse em mim que ele teria atirado à beira da estrada. Mas o que realmente me incomodava não era a síndrome do sobrevivente, ou seja lá como as pessoas chamam isso. Mas é me perguntar como é possível alguém se tornar tão mal. Eu morei com o maior idiota da Terra. Hector era um cara de 1,80 m, afro-latino, que vinha de Nova Jersey e que tinha 2 maneiras de ser bem distintas. Ou ele era um furacão de raiva, ou ele ria freneticamente. Não havia muito um meio termo. Quando você o encontrava de bom humor, ele era tolerável, mas ele era totalmente insuportável quando estava em um daqueles acessos de raiva. Ele era roadie de uma banda meio pós-hardcore que fazia muitas turnês pela costa leste, o que era uma das poucas vantagens de ser colega de quarto dele. Ele passava semanas fora do apartamento, mas continuava pagando o aluguel. Mas assim que ele estava lá... Bem, aí está um exemplo. Estamos em julho no East Harlem. As janelas estão abertas, música latina vem de outras janelas abertas. E eu estou tomando uma limonada de pêssego do sul, tipo, a vida é bela. De repente, Hector chega no apartamento coberto de poeira de tijolo falando: "Preciso de tijolos, cara, você tem tijolos?" Eu era só uma entregadora da Uber enquanto esperava minha carreira de comediante decolar. Não, eu não tinha tijolos. E mesmo que fosse o caso, eu não teria compartilhado com o Hector. Então, de repente, ele disse: "Tem tijolos no telhado." Então ele sai rapidamente do apartamento em direção à escada do prédio. Ouço crianças gritando embaixo da janela, então me inclino para ver o grupo delas. Crianças de cerca de 11 anos gritavam em espanhol na frente do nosso prédio. Ele me vê, começa a me mostrar o dedo do meio e outras coisas antes de sair correndo em várias direções. Aí, do nada, uma pedra caiu bem no lugar onde eles estavam antes de saírem correndo. Esse era o tipo de cara que o Hector era. Ele podia sair, comprar salgadinho e acabar numa guerra de pedras com garotos porto-riquenhos voltando para casa. Nunca na minha vida eu briguei com um pré-adolescente, muito menos jogando coisas, mas com o Hector isso acontecia todo dia. Então, chegou aquele mês de outubro e Hector saiu com um dos seus grupos para uma turnê de Halloween. Ele me disse que não voltaria antes da 2ª semana de novembro. O que significava que eu teria que pagar metade do aluguel até lá. Algo que eu não podia fazer sem pedir dinheiro emprestado. Isso então causa uma grande briga. E pela primeira vez desde que me mudei, achei que Hector fosse me bater. E ele era esse tipo de cara. Eu sabia que, se chegássemos à violência, ele não me bateria só uma vez. Então, quando ele finalmente saiu em turnê, o clima no apartamento não estava apenas no fundo do poço. Mas eu também, honestamente, temia por minha integridade física. Ele partiu e eu buscava uma nova moradia, e a vida já não era tão boa. Então, algumas noites depois, na noite antes do Halloween, na verdade, eu estou sentada na pequena cozinha comendo um sanduíche e procurando outro apartamento. Quando alguém toca a campainha do apartamento, então eu vou ver quem é. Era a época dos interfones ruins, que funcionavam de forma intermitente.
Então, quando ouvi um cara com sotaque dizer algo como "preciso ir ao apartamento número 3, mas o interfone não funciona", eu simplesmente abri a porta, sem pensar duas vezes. Nova York é uma cidade construída em torno das refeições para viagem e da comida de rua. Eu não desconfiei de um entregador, mas deveria. Isso quase me custou a vida. Os caras arrombaram nossa porta quebrando a fechadura com uma marreta. No começo, achei que era a polícia, porque eles entraram armados, gritando "deitem no chão!". Mas pela conversa deles, enquanto eu olhava para o chão de linóleo, percebi que eram assaltantes. Mas o que eles estavam fazendo no meu apartamento? Meu primeiro pensamento foi: meu Deus, Hector, de quem você pisou nos calos agora? Mas um dos caras interrompeu meus pensamentos me perguntando: onde ele está? Onde ele está? Então eu respondi: do quê? Mas isso os irritou? Recebi uma série de chutes e me encolhi em posição fetal. Eles perguntaram de novo, mas eu não tinha mais nada a dizer, então simplesmente falei: não sei do que vocês estão falando. Tenho $20 na carteira, é tudo que possuo. Essa oferta os irritou e eles me bateram de novo antes de revistar o apartamento procurando por algo. Eles reviraram tudo completamente. E quando eu digo revirar, quero dizer realmente bagunçar tudo. Eles quebraram coisas de propósito ao desmontar as gavetas e jogá-las em cima de outras coisas. Foi uma destruição total em todos os aspectos. Foi nesse momento que observei alguns dos caras. Todos eles estavam machucados ou tinham coisas no rosto. Estavam vestidos de preto, usavam luvas. Tudo completo. Eram assaltantes profissionais. Provavelmente roubavam traficantes de drogas para ganhar a vida. Mas Hector não era um traficante. Acho que teria percebido. Eu tinha visto muitas guitarras e amplificadores quebrados no apartamento, mas não tantas pilhas de cápsulas ou dinheiro. Quando estavam quase pensando nisso, um deles questionou: tem certeza que é o apartamento certo, cara? Ele me disse que às vezes guardava atrás da banheira, mas aqui só tem um chuveiro. Uma onda de alívio percorreu meu corpo. Eles tinham errado o lugar, então eles iam simplesmente embora, não é? Talvez pegar meu celular para que eu não chamasse a polícia? Então eu disse a eles que meu celular estava na mesa, ao lado do meu prato, e que eu não chamaria a polícia se eles fossem embora. Pode não ter sido a melhor ideia, mas é incrível como ficamos tranquilos sobre posses materiais quando alguém segura uma Glock na mão. Os assaltantes pararam e se olharam. E no exato momento em que pensei que eles iam embora, um deles disse: acho que ele viu meu rosto, cara. Quando entramos, eu não tive escolha. Um deles estava com a arma, e o que queria me matar tentou pegar das mãos de quem estava segurando, mas esse último não queria soltar. Esse foi o sinal para eu começar a me humilhar, implorando pela minha vida. Não estava nada orgulhosa, e fazer xixi nas calças não era uma metáfora, mas foi o que ocorreu. Eles discutiam sobre minha morte, enquanto eu implorava pela vida, mas reinava o caos. Eles gritavam e me surpreendi que ninguém tivesse acionado a polícia. Mas, de repente, a porta do prédio bateu e eu ouvi uma voz muito familiar subindo as escadas. Eu nem vou contar o que Hector disse. Eu seria apagada e eliminada da internet poucos segundos depois de publicar. Digamos que a turnê dele foi cancelada após 3 dias, deixando-o furioso. Chamando-os de todos os nomes possíveis, reclamando e delirando. Enquanto eles subiam as escadas violentamente e entravam no apartamento, os assaltantes e eu estávamos paralisados de medo. Então, no momento em que Hector estava prestes a entrar no apartamento, ele disse algo como: "Ei, eu tenho seu dinheiro, seu grande chorão." O quê? O cara apontou a arma para Hector enquanto ele entrava no apartamento. Observando a destruição em que ele tinha acabado de entrar, Hector gritou: "Mas quem é você?" Ramé gritou: "E você, quem é?" Hector já estava longe nesse momento. Ele babava e parecia que um dos seus olhos ia saltar da órbita. Eu moro aqui. Depois, eu juro, eu vi Hector se transformar em Jason Bourne. Baixinho e um pouco acima do peso, ele tirou a mochila dos ombros e a jogou no assassino. Lopa, o alvo dele? Mas enquanto ele tentava se reorganizar, Hector derrubou o cara no tapete e começou a gritar com ele. Os outros 2 caras se juntaram a eles e eu pensei: meu Deus, alguém vai levar um tiro. De repente, Hector se levantou, socou os 2 caras e caiu no chão novamente. Imediatamente, os 2 caras começaram a recuar, mãos para o alto, enquanto Hector segurava a arma que quase o matou, gritando para se afastarem. Seu rosto sangrava e ele estava totalmente embriagado.
Mas ele estava lá, tendo acabado de vencer uma batalha contra 3 caras, um deles armado. Ele sentou nas costas do atirador. K.O. mandou os outros saírem do apartamento e me pediu para ligar para a emergência. Só quando a polícia chegou para prender o cara que Hector tinha imobilizado, é que ele percebeu que tinha sido esfaqueado no ombro, naquela noite, enquanto levava pontos no hospital. Eu estava separando todas as coisas, quebradas ou não, varrendo o vidro e a cerâmica quebrados, e no geral, tentando colocar o apartamento em ordem novamente. Ele voltou para casa por volta da 1 da manhã, ainda bêbado, mesmo depois do médico ter dito para ele não beber enquanto tomava os analgésicos. E começou de imediato a reclamar do assalto. Eu simplesmente continuei limpando, parando apenas para dizer algo profundamente sincero. Hector, cara, eu só queria te dizer que acho que você salvou minha vida hoje, cara. Eu só queria te agradecer. Minha garganta apertou ao dizer isso, como está acontecendo agora, enquanto escrevo. Hector ergueu os olhos para mim com um olhar que parecia que eu o havia tocado. Até que ele respondeu, não me importo, você poderia ter interferido a qualquer momento. Eu não ligava. Eu conhecia Hector o bastante para saber que ele não estava plenamente consciente de seus próprios sentimentos. Mas, quando a dose desconfortável de emoção no ar ficou tão alta que ele quis sair da sala, ele se virou e disse, você viu a cara do cega? Mesmo assim, foi hilário, cara. Depois, ele voltou para o quarto dele, rindo com aquela risada de criança travessa que ainda hoje me dá arrepios. Veja, por pouco mais de 1 ano, eu dividi um apartamento com o maior idiota do mundo, e devo minha vida a esse idiota. Nova York, nunca mude. Depois que me mudei para Londres, minha colega de quarto realmente tentou me matar. Ele estava feliz porque eu me mudei para cobrir o aluguel que ele não pagava. E depois de um tempo, pequenas brigas sobre limpeza e administração do dinheiro ficaram meio perigosas. Tive que encontrar um novo lugar para morar. Encontrei um, mas teria que esperar 2 semanas para me mudar. E embora não tenha sido a melhor decisão, esperei até o último minuto para avisar meu colega de quarto porque ele podia muito bem ir se ferrar. Acabei contando tudo durante uma briga, em vez de esperar até a véspera. 1 semana antes da minha mudança, ele começou a se fazer de vítima, dizendo que eu estava condenando ele a virar um sem-teto. Mas se não fosse pela atitude snob dele em relação ao trabalho, talvez eu tivesse um pouco mais de empatia por ele. Nós 2 fumávamos no apartamento. Então, no dia seguinte à nossa briga, eu acordei, me virei e peguei meus cigarros para fumar um antes de começar o dia. Não é o hábito que mais me orgulho, confesso, mas fumar no quarto era melhor que encará-lo de manhã. Eu coloquei o cigarro entre os meus lábios, peguei meu isqueiro, mas a maldita pedra do negócio estava quebrada. Eu tentava de novo, mas não, estava estragado. Então saí da cama, fui até a cozinha, ainda desesperadamente procurando por um isqueiro. De repente, enquanto eu vagava pela cozinha, um cheiro horrível de gás me atingiu. E sob o ronco do trânsito lá fora, ouvi o gás escapando do fogão. O psicopata acendeu todas as bocas do fogão, sabendo que eu acenderia meu cigarro, causando uma explosão no apartamento. Corri para apagar tudo, abri as janelas do apartamento, desci e chamei os bombeiros. Meu colega de quarto foi interrogado com cautela. Porém, sem provas, a polícia teve que liberá-lo. O proprietário foi bem mais compreensivo. Fizemos um acordo para retirá-lo do contrato de aluguel até as fechaduras serem trocadas. Ele aparentemente já tentava se livrar dele há algum tempo. Acabei ficando no apartamento. Meu único receio era meu ex-colega de quarto. Mas como ele era suspeito do que eles provavelmente chamavam de acidente, acho que ele tinha muito medo de acompanhar o caso e tentar se vingar. Mesmo assim, isso me perturbou por um tempo, pensar que alguém podia ser tão vingativo enquanto eu só queria me mudar. Pesquise sobre as pessoas com quem você vai morar, sabe? Isso pode realmente salvar sua vida.